E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício sobre o circuito trifásico. Mas como eu sei que circuitos trifásicos podem ser bem confusos, a gente vai utilizar o TINA-TI para ajudar a entender a resolução desse exercício. Então a gente vai resolvendo o exercício e à medida que a gente for resolvendo, a gente vai lá para o simulador do TINA para ver como que esse circuito se comporta. Então a gente vai fazer o problema de avaliação 11.9 do nosso livro de referência. Vamos ler o enunciado primeiro. A potência complexa associada a cada fase de uma carga equilibrada é 384 mais J 288 kVA. A tensão de linha nos terminais da carga é 4.160 volts. Letra A. Qual é o módulo da corrente de linha que alimenta a carga? Letra B. A carga está ligada em delta e a impedância de cada fase consiste em uma resistência em paralelo com uma reatância. Calcule R e X. Letra C. A carga está ligada em Y e a impedância de cada fase consiste em uma resistência em série com uma reatância. Calcule R e Y. Bom, então vamos olhar primeiro para esse enunciado um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Então, o que a gente tem de informação aqui? A gente sabe que em cada uma das fases da carga, a potência complexa é esse valor aqui. E a gente também sabe que a tensão de linha, então aquela tensão que é medida entre duas fases, é de 4.160 volts. Na letra B, ele está dizendo que nesse circuito a carga está ligada em delta. Então, ele pede que a gente faça primeiro uma resolução do exercício considerando que essa carga está ligada em delta. E além de estar ligada em delta, que ela vai ser composta por uma resistência e um indutor ou um capacitor que está ligado em paralelo com essa resistência. Já na letra C, ele pede para a gente imaginar que essa carga está ligada em estrela e que em cada fase a gente tem uma resistência em série com um indutor ou uma resistência em série com um capacitor. E aí ele pede para a gente calcular R e X em cada uma dessas situações. Lembrando que R vai ser a parte real, então vai ser a parte que vai ser o valor do nosso resistor, e X é a parte imaginária. Então vai ser aquela parte da impedância que é devida ou ao indutor ou ao capacitor. Bom, antes da gente entrar na letra A, vamos olhar para cá, para esse slide um pouquinho. Lembra que a gente diz que a gente pode reduzir um circuito equilibrado a um circuito monofásico equivalente e fazer os nossos cálculos utilizando esse circuito monofásico equivalente? Então, aqui eu desenhei o nosso circuito monofásico equivalente. Então, aqui eu coloquei a nossa fonte de tensão. Não é dito nada sobre essa fonte de tensão ter uma resistência interna significativa. Então, a gente está considerando aqui nesse exercício que a gente pode desconsiderar essa resistência interna da fonte de tensão por falta de mais informação. Na linha, ele também não diz que existe uma impedância. Então, a gente vai considerar que a impedância da linha também vai ser descartada aqui nessa situação. E na carga é o lugar onde a gente quer encontrar qual é o valor da nossa impedância, tendo os dados que são dados no enunciado. E essa carga aqui, que a gente liga, que a gente utiliza quando a gente está fazendo o nosso circuito monofásico equivalente, esse ZL é aquele ZL de quando a gente está utilizando a configuração em estrela. Então, dito isso, vamos começar a letra A. Então, na letra A, qual é o módulo da corrente de linha que alimenta a carga? Se vocês lembrarem lá da nossa aula teórica, lá da aula de conteúdo dos vídeos anteriores, vocês vão lembrar que a potência complexa ela pode ser calculada como a multiplicação entre o fasor da tensão em uma fase pela multiplicação do fasor da corrente em uma fase. Da corrente não, do conjugado complexo da corrente em uma fase. E lembrando mais uma vez, esse asterisco é para dizer que a gente está trabalhando com um conjugado complexo da corrente. Então, a gente sabe pelo enunciado que em uma única fase
Essa potência complexa é de 384 mais J288 kVA. Então, esse S de fase aqui vai ser, vamos utilizar o volt-ampere, então 384.000 mais J288.000. Quem é a tensão de fase nesse circuito? Bom, aqui a gente sabe que a tensão de linha nos terminais de uma carga é 4.160 volts. E ele só está nos dando o valor do módulo dessa tensão. E lembrando também que aqui nessa fórmula, que essa fórmula funciona utilizando valores eficazes. E como a gente disse lá na aula de teoria, lá no vídeo sobre a teoria de circuitos trifásicos, quando a gente está falando de circuitos trifásicos, se nada for dito, os valores que a gente está informando de tensão e de corrente são os valores eficazes. Então, como nada mais foi dito nesse enunciado, a gente vai entender que esse 4.160 é o valor eficaz dessa tensão de linha. E aí, deixa eu pegar a nossa caneta aqui para a gente escrever mais umas explicações. Bom, se vocês lembrarem também da teoria, vocês vão lembrar que a gente disse que a tensão de linha, que o fasor da tensão de linha, ele é igual a raiz de 3 vezes o módulo da tensão de fase com um ângulo, que vai ser o ângulo da tensão de fase. Então, vou chamar esse ângulo de θφ mais 30 graus. E o ângulo de fase, ele é um ângulo que ele está relacionado com... Esse ângulo é importante quando a gente está relacionando o ângulo de fase para saber a diferença do ângulo de fase entre duas tensões, entre duas correntes. Então, a gente precisa de outra informação para saber quem é esse ângulo. Esse ângulo é um valor relativo. Então, aqui, para resolver o nosso exercício, vamos considerar que essa tensão VAN, que é a tensão de fase da fonte na fase A, vai ter o ângulo de referência. Então, a gente vai dizer que esse VAN tem o ângulo de fase igual a 0 graus. Bom, então, como a gente está resolvendo esse exercício utilizando um circuito monofásico equivalente, vamos dizer que a gente está trabalhando com um circuito monofásico equivalente usando a fase A do nosso circuito. Então, vamos utilizar essa fase aqui, esse VAN. A gente sabe pelo enunciado qual é esse valor do módulo da tensão de linha. Então, a gente sabe esse valor em módulo. E a gente quer saber quem é esse fasor aqui da tensão de fase na fase A. Então, esse módulo, essa tensão aqui, que vai ser um módulo mais um ângulo de fase, a gente vai dizer que o módulo dessa tensão vai ser igual ao módulo de VL, que a gente sabe qual é, que é 4.160, dividido por raiz de 3. Então, aqui a gente colocou 4.160 dividido por raiz de 3. E qual é o ângulo? Como a gente já disse, a gente vai utilizar como referência a tensão de fase da fonte na fase A. Então, a gente vai utilizar VAN com fase 0. Então, aqui a gente tem E elevado a J0. Lembrando que isso aqui é só uma forma de escrever, que é mais fácil quando a gente está digitando na apresentação, mas é a mesma coisa do que se a gente estivesse usando essa notação de 0 graus. E aqui, multiplicado pelo fasor do conjugado complexo da corrente. Bom, é esse o valor que a gente quer encontrar, é isso que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar quem é a corrente. Então, vamos lá, resolver essa equação aqui que a gente montou. Para começar, a gente vai passar esse número complexo aqui, que está em coordenada retangular, para a coordenada polar, que vai ficar mais fácil da gente resolver esse exercício.
Então, jogando lá na calculadora do jeito que eu ensinei para vocês, a gente vai encontrar que esse número aqui é igual a esse número em coordenadas polares. E agora, para a gente encontrar quem é esse fasor aqui, é só a gente dividir esse número, o módulo desse fasor do lado esquerdo, por esse módulo desse fasor aqui do lado direito. Então, a gente vai ficar com 480.000 dividido por 4.160 dividido por raiz de 3. E a gente também tem isso aqui, dividido por e elevado a j θ, lembrando que é a mesma coisa que se a gente estivesse utilizando essa notação angular. E como que a gente faz a resolução de fasores? Como que a gente lida com o ângulo dos fasores? Quando a gente está fazendo uma divisão, é só fazer o ângulo de cima de menos o ângulo de baixo. Então, a gente vai ter esse 36,87 graus menos 0 graus. Dividindo os módulos, a gente vai encontrar 199,85 e subtraindo um módulo do outro, a gente vai encontrar J 36,87. Então, o conjugado complexo da corrente vai ter um módulo de 199,85 e um ângulo de 36,87 graus. Mas esse é o conjugado complexo da corrente. Então, isso quer dizer que a corrente de linha IA vai ter esse módulo, mas com ângulo de menos 36,87 graus. Mas como a letra A só nos pede o módulo da corrente de linha, o módulo dessa corrente de linha é igual a 199,85 amperes. E mais uma vez, esse ângulo aqui a gente vai encontrar se a gente utilizar como referência o ângulo de fase da tensão de fase da fonte sendo igual a 0. Bom, a gente já resolveu a letra A, mas vou trazer mais uma outra forma que vocês poderiam ter utilizado para encontrar o valor do módulo da corrente de linha. Para começar a resolução desse exercício, eu trouxe para esse slide o triângulo de potência. A gente sabe, pelo enunciado, que cada uma das fases da carga vai ter como potência complexa 384.000 mais J 288.000 volt-ampere. Olhando para o nosso triângulo de potência, a gente sabe que esse lado do triângulo é a potência reativa, esse lado é a potência média ou ativa, e que esse ângulo aqui é o ângulo que a gente vai utilizar para encontrar o fator de potência, que o fator de potência é igual a cosseno de θ. A gente pode calcular cosseno de θ como cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é a potência média. A hipotenusa a gente pode calcular como raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, P é igual à parte real da potência complexa, 384.000. Q é a parte imaginária, então, a raiz da potência média ao quadrado mais a reatância ao quadrado vai ser igual a 480.000. 384.000 dividido por 480.000 é igual a 0,8. 0,8 é igual a cosseno de θ, que é o nosso fator de potência. E a gente sabe também, lembrando lá na teoria, que uma das fórmulas para a gente encontrar qual é a potência média total em cargas equilibradas é raiz de 3 vezes o módulo da tensão de linha vezes o módulo da corrente de linha vezes o fator de potência. Bom, aqui a gente tem qual é o valor da potência média em uma das cargas. Então, ou a gente utiliza esse valor aqui vezes 3, ou a gente divide essa fórmula por 3. Eu dividi a fórmula por 3. Então, peguei aqui a potência média, 384.000, e aí vezes raiz de 3, vezes quem é a tensão de linha. Tensão de linha a gente acha aqui no enunciado. O módulo da tensão de linha, né? 4.160. Vezes IL, que é quem a gente quer encontrar, vezes cosseno de θ, que é 0,8, dividido por 3. Resolvendo para IL, a gente vai encontrar que o valor do módulo da corrente de linha
que o valor do módulo da corrente linha é igual a 199,85 amperes. Bom, vamos para a letra B, então, para com o resultado da letra B a gente poder começar a fazer simulações. Na letra B, ele diz que a carga está ligada em delta, que é a mesma configuração que triângulo, e a impedância de cada fase consiste em uma resistência em paralelo com uma reatância. E aí ele pede para a gente dizer qual é o valor de R e de X. R é a parte real da impedância e X é a parte imaginária da impedância. Bom, a gente encontrou na letra A qual é o valor do módulo da corrente de linha, aquele L. Mas essa corrente IL, ela vai ser igual à corrente, a corrente de linha vai ser igual à corrente de fase quando a gente está na configuração estrela. Mas aqui a gente está na configuração triângulo. Então vamos ver como que a gente vai fazer para resolver isso. A gente tem uma fórmula de potência complexa que nos diz que a potência complexa pode ser calculada pelo valor do módulo da corrente eficaz ao quadrado vezes a impedância. E a gente sabe também que a potência complexa é formada pela parte real como a potência ativa e a parte imaginária como a potência reativa. Tá, mas como a gente disse, a gente vai precisar do módulo da corrente eficaz. E a gente tem aqui quem é a corrente de linha. Mas a corrente de linha não vai ser a corrente que vai passar sobre a carga, porque a gente tem aqui uma ligação em delta. A ligação em delta, vamos desenhar, vamos pegar a caneta aqui, vai ser aquela ligação que a gente tem aqui uma carga, aqui uma carga e aqui uma carga. E aqui vão ser as linhas que vão ser ligadas à fonte. Então, a gente tem aqui entrando a corrente de linha e essa corrente de linha vai se dividir entre as fases. A gente sabe também que o módulo da corrente de linha, que a gente chamou de L, é igual a raiz de 3 vezes o módulo da corrente de fase. E a gente quer saber qual é a corrente que passa por cada elemento da impedância. Mas essa corrente de fase aqui, se a gente utilizar essa relação para encontrar quem é a corrente que está passando na impedância, para a gente poder utilizar essa corrente nessa fórmula, essa corrente vai ser a corrente que está entrando aqui nesse conjunto de impedância. Mas essa resistência e esse elemento de reatância, que é o indutor ou o capacitor, eles não estão em série, eles não vão ter a mesma corrente. A gente vai ter a resistência em paralelo com um indutor ou com um capacitor. Então, isso aqui, que aqui eu desenhei dentro da caixinha, é isso aqui. E essa corrente de fase, ela está entrando aqui e se dividindo entre esses dois elementos. Mas qual é a corrente que vai passar em cada um desses elementos, então? Bom, então eu não vou poder utilizar essa fórmula, mas a gente tem uma outra fórmula que nos diz que a potência complexa é igual a tensão ao quadrado, o valor do módulo da tensão eficaz ao quadrado dividido pelo conjugado complexo da impedância. Bom, então vamos trazer essa fórmula para cá e vamos multiplicar em cima e embaixo dessa fração aqui pela impedância, para a gente conseguir eliminar o J que tem aqui nesse denominador, já que esse denominador vai ser R, que é a parte real da impedância, menos a parte imaginária da impedância, já que a gente está falando do conjugado complexo. Então, multiplica em cima e embaixo, essa equação aqui se transforma nessa equação daqui. Ok. Então, em um dos ramos, a gente vai ter só uma resistência, e no outro ramo, a gente vai ter só o indutor ou só o capacitor. Então, a gente pode utilizar 2 vezes essa fórmula. Quando a gente quiser encontrar qual é o valor da resistência, a gente vai considerar esse x igual a 0. Quando a gente considerar esse x igual a 0, a gente vai ficar com V
com o módulo da tensão eficaz ao quadrado, vezes R dividido por R ao quadrado vai ser igual a P. E quando a gente estiver no outro ramo, a gente vai utilizar o módulo da tensão eficaz ao quadrado vezes Jx dividido por x ao quadrado igual a Jq. Então, a gente vai encontrar isso aqui embaixo. E, claro, a gente poderia ter cortado esse R aqui com o quadrado e esse x aqui com o quadrado também. Mas essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Bom, então a gente vai utilizar essas fórmulas aqui. E quem é esse módulo da tensão eficaz ao quadrado? Quem é essa tensão eficaz que a gente vai utilizar? Bom, a gente sabe que numa configuração delta, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Inclusive, se a gente olhar aqui para esse desenho, e deixa eu apagar um pouquinho esses rabiscos, deixa eu tirar uma dessas linhas para a gente conseguir olhar aqui mais fácil. Bom, a gente consegue ver que a tensão sobre essa fase, que a tensão aqui em cima dessa fase, ela é igual à tensão entre essas duas linhas. Então, essa tensão é igual a esse 4.160 volts. Então, é esse valor que a gente vai usar aqui nessas fórmulas. Bom, então, aplicando essa fórmula, aplicando as fórmulas do slide anterior, a gente vai encontrar que R, que vai ser o valor da nossa resistência, vai ser igual a 4.160 volts ao quadrado dividido por P. P é a potência ativa, que é a parte real da potência complexa. Isso vai ser igual a 45,07 ohms. Lembrando que aqui é kV/ampere, então esse P a gente vai utilizar como 384.000. E X, que é a reatância, que é a parte imaginária da impedância, vai ser igual a 4.160 volts ao quadrado dividido por Q, que é igual à potência reativa, que é igual à parte imaginária da nossa potência complexa, então 280.000. E então a gente vai ter que X é igual a 60,09 ohms. Como X é positivo, a gente sabe que no domínio do tempo, X é um indutor já. Bom, e agora a gente pode sair um pouco aqui da apresentação e ir lá para o TINA simular a letra B. Simular o circuito quando a gente tem essa configuração da letra B. Não vou fechar a apresentação, porque eu quero que a gente acompanhe olhando os resultados que a gente está utilizando aqui na letra B, para ver como que a gente vai utilizar aqui no TINA. Bom, então aqui já tem montada a nossa configuração, já deixei montado para ser mais rápido. A gente tem as três fontes, cada uma das três fontes eu vou utilizar, são fontes senoidais, então aqui eu escolhi uma função cosseno. Como a gente fez o exercício utilizando como ângulo de referência o ângulo da fase A, da fonte, da tensão na fonte, eu coloquei aqui como sendo um ângulo de 0 graus, mas se vocês quisessem utilizar outro ângulo, era só todos os outros ângulos das outras tensões, das outras fontes de tensão, estarem de acordo com esse ângulo da fase A. Não é dita qual é a frequência, mas eu posso utilizar a frequência que eu quiser, desde que na hora que eu vá colocar o valor dos indutores e dos capacitores, eu utilize essa frequência como sendo a referência. Que lembrando, a gente está trabalhando no domínio da frequência. E quando a gente for passar para o domínio do tempo, a gente vai precisar de um valor de frequência. Só que a gente não consegue saber qual é esse valor da frequência se ele não for dito para a gente no exercício. Então, utilizei aqui 60 como frequência. E qual é o valor da amplitude? A gente sabe que a nossa tensão de linha é 4.160. Se a tensão de linha é 4.160, a tensão de fase vai ser igual a esse valor dividido por raiz de 3, já que o módulo da tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes o módulo da tensão de fase. Então, dividi esse valor aqui por raiz de 3, coloquei aqui, deu 2.401 volts.
Bom, as outras fontes de tensão precisam estar de acordo, então se aqui eu utilizei 0 graus, uma vai ter que utilizar menos 120 graus e a outra mais 120 graus. Então, utilizando aqui a mesma amplitude, a mesma frequência e menos 120 graus, e a outra eu vou colocar a mesma amplitude, a mesma frequência, mas com mais 120 graus. Ok? Se a gente estiver considerando uma sequência positiva, aqui a gente teria a fase A, aqui a fase B e aqui a fase C. Bom, e aqui a gente precisa montar quais são os valores da nossa carga. A gente tem uma carga equilibrada, então a gente vai ter o mesmo valor de carga em cada uma das fases. A resistência, eu já sei que é de 45,07 ohms. Então, a resistência é de 45,07. E qual vai ser o valor do indutor? A gente já comentou que vai ser um indutor e não um capacitor, porque aqui eu tenho um valor positivo, mas qual vai ser o valor desse indutor? Bom, a gente sabe que o valor de X, que o valor da impedância do indutor é igual a ômega vezes L. Ômega é igual a 2πf. E a gente está considerando que F, que é a nossa frequência, é igual a 60 Hz. Então, a gente vai ter que o valor do indutor, o nosso L, vai ser igual a X dividido por ômega. Então, a gente vai fazer esse valor de X, que é 60,09, dividido por ômega, que é 2πf. E isso vai nos dar um valor de 159,34 mH. E é esse valor que a gente vai utilizar em todos os nossos indutores. E agora vamos ver qual é o resultado que isso nos dá. A gente vai vir aqui em análises, vai vir em análises AC e vai vir aqui na tabela de resultados AC. E a gente vai encontrar aqui todos esses resultados. A gente pode desmarcar e marcar o que a gente quer ver de tensão de nó, de outras tensões, correntes. Se vocês acharem mais fácil de olhar um por cada vez, mas eu vou deixar todos marcados e vou procurando o que a gente quer ver. Bom, vamos começar olhando quem é essa tensão da fonte. Se a gente olhar para cá, vamos ver se está de acordo aqui na tabela. A gente tem aqui a tensão, onde que ela está? Aqui, V em VG1, e ele está dizendo que está entre os terminais 0 e 1, então o terminal aqui é 0, e aqui o terminal 1 está entre esses dois nós, é igual a 2.401 volts com ângulo de 0 graus, exatamente o que a gente escreveu na nossa fonte. Essa tensão aqui, que eu coloquei um voltímetro para a gente conseguir medir quem é essa tensão, que é a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases, então entre essa fase aqui e essa fase aqui, essa tensão de fase, que a gente espera que tenha esse módulo de 4.160 volts, a gente pode olhá-la aqui na tabela. Então, a gente vai achar V em VM1, V em VM1 é igual a 4.160 volts. O módulo de 4.160 volts é exatamente o que a gente esperava, com um ângulo de 30 graus. E se a gente lembrar lá da teoria, as tensões de linha estão 30 graus adiantadas em relação às tensões de fase. Então, se aqui eu tinha um ângulo de 0 graus, e essa fase aqui é a fase que é menos 120 graus, então se a gente está considerando a sequência positiva, a gente está considerando aqui como sendo a fase B. Bom, então, de acordo com a teoria, se aqui nessa tensão de fase eu tenho um ângulo de 0 graus, nessa tensão de linha eu preciso ter um ângulo de 0 mais 30 graus, então o ângulo de 30 graus a gente está de acordo aqui em nossa tensão em VM1, então 30 graus de ângulo de fase. O que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode ver quem é a corrente de linha. Bom, e lembrando que a gente fez os cálculos considerando a fase A, então se a gente considerou a fase A com 0 graus, que foi essa aqui, a gente vai ter a corrente de linha. Qual é o elemento que tem essa corrente de linha fluindo por ele? VG1. Então, a gente vai utilizar VG1 para ver quem é essa corrente de linha. Vamos vir aqui na parte das correntes, aqui a corrente em VG1,
Então, a corrente que está fluindo do nó 0 para o nó 1. Então, ela está fluindo do nó 0 para o nó 1. Bom, mas a gente fez o cálculo considerando a corrente fluindo de 1 para 0. Por que a gente considerou a corrente fluindo de 1 para 0? Vamos olhar aqui para a nossa imagem. Quando a gente fez... Deixa eu voltar alguns slides aqui para a gente entender melhor. Bom, então olhando para esse slide aqui e para o enunciado, a gente sabe que nessa carga é consumida essa potência. A gente sabe que em cada fase da carga é consumida essa potência aqui. E se a gente utilizou essa fórmula da potência complexa igual a tensão vezes o conjugado da corrente positiva, a gente vai ter que a corrente está indo do positivo para o negativo da carga. E como a gente só tem nessa malha a fonte de tensão e a impedância, a gente sabe que daqui até aqui a gente precisa ter a mesma tensão que a gente tem daqui até aqui, porque o somatório das tensões em uma malha tem que ser igual a 0. Então, se esse é o lado positivo da fonte de tensão, esse vai ser o lado positivo da nossa impedância. Então, a nossa corrente está indo daqui para cá, para a gente considerar essa, para a gente utilizar essa equação como sendo positiva. Apesar da gente estar utilizando fontes senoidais, a gente precisa assumir essa direção, porque isso vai fazer diferença na hora que a gente for calcular qual é o ângulo de fase. Então, dependendo disso, o ângulo de fase vai ser positivo ou negativo. E bom, como a gente viu aqui, a gente calculou o ângulo de fase da tensão da corrente. Como que é o conjugado da corrente? Esse ângulo é 36,87 positivo. Como a gente já disse, o ângulo da corrente vai ser menos 36,87. Nesse quadro, a gente encontrou que a corrente que passa por VG1, que é essa IVG1, de 0 em direção ao terminal 1, então de 0 para 1, tem um ângulo de 143,12. Vamos entender esse ângulo aqui. Para começar, esse ângulo é quando a gente considera a corrente indo do terminal 0 para o terminal 1. E aqui a gente calculou o ângulo indo de 1 para 0. Então, esse 143, se a gente subtrair dele 180, e quando a gente subtrai 180, se a gente pensar no círculo complexo, 180 graus, a corrente vai estar em sentido exatamente oposto. Então, a gente vai pegar esse 143,12 e subtrair 180. Quando a gente subtrair 180, a gente vai encontrar exatamente o ângulo de menos 36,87, que é o ângulo da corrente. Lembrando, menos, porque aqui a gente calculou o conjugado complexo. Então, o valor do ângulo é o contrário. E por que menos 180 e não mais 180? Se a gente pegar esse valor de 143,12 e somar 180, a gente vai encontrar 323 graus. Então, 323 graus positivos, que é quando a gente anda no círculo complexo, indo no sentido anti-horário. Se a gente andar no sentido horário, a gente vai encontrar esse mesmo ponto do círculo complexo. Então, se a gente fizer esses 360 menos esse 323, na verdade, 323 menos 360, a gente vai encontrar que é exatamente esse ângulo de menos 36,87. Então, é o mesmo ângulo. Ou seja, a gente viu a importância de a gente definir o sentido da corrente para conseguir encontrar o ângulo. Mas, vamos prosseguir. Correntes de fase, que é o que falta a gente comparar com os nossos valores calculados. Aqui eu coloquei assim um perímetro para a gente encontrar qual é a corrente de fase. Mas quando a gente utiliza um perímetro, a gente não consegue ver o ângulo, a gente consegue ver só o módulo. A gente viu que o módulo dessa corrente de fase vai ser igual a 115,37 amperes. Qual é o módulo que a gente deveria estar esperando? É só fazer esse 199 e dividir por raiz de 3. Então, 199 dividido por raiz de 3 é igual a 115. Aproximadamente, né? 199,85 dividido por raiz de 3 é igual a 115,38. Que é bem certinho esse valor que a gente encontra, 115,38. 37 aproximando 38.
Bom, agora a gente pode ir para a letra C, que eu acho que é a letra mais fácil de todas, na verdade. Nessa letra, ele pede para a gente imaginar a situação em que a carga está ligada em estrela e que a impedância em cada fase vai consistir de uma resistência em série com uma reatância. E pede para a gente calcular quem é R e quem é X da nossa impedância. Bom, trouxe para cá o fasor da corrente, do conjugado complexo da corrente que a gente encontrou lá na letra A. E a corrente vai ser igual a esse fasor aqui, mas com menos 36,87. Bom, a gente sabe que na configuração em estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, a gente sabe que essa corrente que a gente calculou, esse 199,85, com ângulo de menos 36,87 graus, vai ser exatamente a corrente que vai passar em cada uma dessas impedâncias ZL em cada uma das fases. Como a gente tem tanto a resistência como a reatância em série, vai ser a mesma corrente que vai passar na resistência e na reatância. Então, se a gente tem qual é o valor da corrente e a gente também sabe qual é o valor da tensão, para encontrar qual é a impedância, é só a gente fazer a tensão dividido pela corrente. Lembrando que a tensão, a gente vai utilizar esse valor da tensão de linha dividido por raiz de 3, e a gente está dizendo que a gente está utilizando a tensão de fase da fonte na fase A como sendo o ângulo de referência, que a gente vai utilizar o ângulo de zero. Então, só a gente fazer esse 4.160 dividido por raiz de 3, com o ângulo de 0 graus, dividido pelo fasor da corrente, que é 199,85, com ângulo de menos 36,87. Divisão de fasor, a gente vai dividir os módulos, que é igual a 12,02, e vai fazer 0 menos 36,87, então mais 36,87. E isso, quando a gente passa de coordenada polar para a coordenada retangular, a gente vai encontrar que essa impedância em cada uma das fases vai ser igual a 9,62 mais J 7,21 ohms. Ou seja, a parte real, o R da nossa impedância, é igual a 9,62 ohms, e o X, que é a parte imaginária da nossa impedância, é igual a 7,21 ohms. E agora a gente vai lá para o nosso simulador. Agora a gente está na letra C, que a gente tem as cargas em uma configuração estrela. A gente já sabe que a resistência é de 9,62. Qual é o valor quem é que vai representar essa reatância? Mais uma vez, como é um valor positivo, a gente tem que essa reatância vai ser devida a um indutor e não a um capacitor. E qual vai ser o valor desse indutor? Vai ser esse X dividido por ômega. Ômega igual a 2πf, lembrando que a gente está utilizando o F como sendo 60 Hz. Não vou mostrar os valores da fonte, porque a gente vai configurar exatamente como a gente configurou para a letra B. E aqui, a gente vai colocar o 9,62 da resistência. Esse valor de 7,71 dividido por 2πf vai ser igual a 19,125 microhenries, é o mesmo valor em todas as fases. E agora vamos lá para as nossas análises. Então, a gente vai em análises, AC, análises, tabela dos resultados AC, e vamos olhar o que a gente encontrou de resultado aqui para ver se bate com os nossos cálculos. Vamos olhar para a nossa fonte. Então, começando olhando a tensão da fonte, a gente tem aqui V em VG1, que nesse caso está entre 4 e 7, entre os nós 4 e 7, é igual a 2.401 volts, que é exatamente o que a gente esperava, que é esse 4.160 dividido por raiz de 3 volts. E o ângulo de fase, como a gente está utilizando a fase A como sendo a referência, é igual a 0 graus. Aqui não dá exatamente 0 graus, mas ele está em fento, que é um valor bem pequenininho. O fento é 10 elevado a menos 15, então a gente pode desconsiderar e considerar que isso aqui é um ângulo de 0 graus. Bom, a tensão de linha, a tensão entre duas fases, a gente pode olhar para esse voltímetro que eu coloquei aqui, então vai ser V de VM1, exatamente o módulo que a gente espera, 4.160 volts,
um ângulo de 30 graus, que é o nosso zero do ângulo de VG1 mais 30. E agora vamos olhar quem são as correntes. Bom, a corrente de linha tem que ser igual à corrente de fase, então basta a gente olhar a corrente em um desses elementos. Vamos olhar, por exemplo, a corrente aqui em R4. A corrente em R4, e eu estou olhando para o que a gente está considerando de fase A, porque a gente calculou esse ângulo aqui da corrente, considerando o ângulo para fase A. Mas vamos olhar aqui I de R4, vamos olhar qual é o sentido que ele está olhando dessa corrente. Então, ele está indo de 1 para 4, ele está indo daqui para cá, então a gente vai ter que lembrar que o ângulo que a gente olhar nessa tabela, a gente vai ter que somar ou subtrair 180 graus. Então, aqui a gente tem 199,78 amperes, muito próximo do que a gente calculou aqui, 199,85, com um ângulo de 143,14. Então, vamos olhar lá no nosso círculo trigonométrico. A gente vai pegar esse 143,14 e vamos somar com 180 graus. Vai ser igual a 323,14 graus. Se a gente pegar isso e subtrair 360, a gente vai encontrar os menos 36,86 graus, que é o que a gente espera do ângulo da corrente. Então, a gente tem o ângulo certo quando a gente está pensando na corrente indo de 4 para 1, que é o sentido que a gente calculou essa corrente aqui. A gente pode perceber também que a corrente em L4 vai ser igual à corrente em R4 e igual à corrente em VG1. Então, vamos olhar as correntes aqui. Primeiro, a gente olhou essa corrente em IR4, 199 com ângulo de 143. Vamos ver se a gente realmente está achando esses resultados certos. IL4, de 0 para 1, então quem é o terminal 0? Bom, 0 é esse aqui, então de 0 para 1 vai estar nesse mesmo sentido que a gente tem o ângulo ao contrário, né? Então, a gente vai ter que encontrar esse mesmo 143. Então, IL4, 199, um ângulo de 143 graus certinho, e VG1 vai ter que ser a mesma coisa, aqui a gente tem IVG1 de 4 para 7, então de 4 para 7, certinho, quer dizer, de 4 para 7 vai ser o mesmo grau que a gente encontrou para IR4. Então, vamos lá, em IVG1, 199 com ângulo de 143 graus. Bom, a gente pode ver que a simulação mostra certinho os resultados que a gente encontrou calculando. Então, é uma ferramenta bem legal para vocês poderem conferir os exercícios que vocês vão fazer na lista de exercícios e também para conseguir entender, visualizar melhor o que é tensão de fase, o que é tensão de linha, o que é corrente de fase, o que é corrente de linha. Eu sei que pode ser um pouco confuso quando a gente está começando a fazer exercícios sobre esse assunto. Bom, então esse foi o vídeo de resolução de exercício de circuito trifásico em estado de equilíbrio. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado e que tenha ajudado a esclarecer as dúvidas sobre essa parte do conteúdo.